TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Jorge Guetinauer, ao meu lado, Roberta Costa. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela. Ou também para o nosso WhatsApp. Isso, facinho, né? Que é o 24 Isso aí. 993234567. E olhem só, hoje o dia amanheceu com sol sem nuvens, um dia lindo. Essas imagens foram feitas logo hoje de manhã, bem cedinho, aqui da sede da TVC Correio da Manhã em Petrópolis. Vamos às notícias desta segunda-feira, dia 7 de março. Bombeiros encontram mais uma vítima da tragédia no Chácara Flora, em Petrópolis. 3 pessoas estão internadas devido a doenças relacionadas ao contato com a água de enchente em Petrópolis. Laudo técnico de vistoria da Defesa Civil pode ser solicitado pelo site da Prefeitura. CONDEP remove barreiras de 50 casas e 67 mil toneladas de detritos das ruas de Petrópolis. Hospital Municipal Nelson de Saerpe vai atender urgência e emergência temporariamente. Vítimas das chuvas vão ter direito ao saque do FGTS. E mais, Prefeitura de Teresópolis constrói mais de 1.000 novas gavetas mortuárias no cemitério Carlinda Berlim. Agora, no Correio da Manhã na TV. Chegou? Bom, começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal, né? A nossa primeira página aí. Lembrando que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí na sua tela aí aparecendo agora já, para você poder acessar. Você também pode se cadastrar para receber todas as notícias e, é claro, ler o nosso jornal na íntegra. Vamos aos destaques da nossa primeira página. Exatamente. No luto de Petrópolis, festa de agentes públicos municipais com patrocínio privado. Esse é o destaque do editorial na página 2. E ainda, Ucrânia. Nesta segunda, decola o avião da FAB que vai repatriar brasileiros. É a missão aí, repatriação aí da FAB aí, para trazer brasileiros de volta ao país. Outro destaque, governo do Rio inicia levantamentos para obras em Petrópolis. O nosso destaque de internacional, tomada da usina de Zaporozhia, preocupa a Agência Internacional de Energia. Outro destaque, Rio tem 82% da população com 2 doses contra a Covid-19. No esporte, golaço de Arrascaeta no fim decide clássico para o Flamengo. E temos também os destaques do segundo caderno, como Ailton Graça vive Mussum nos cinemas. Olha só aí. Em homenagem ao Mussum. Bacana. Podemos ir então para a nossa página 2, nossa página de opinião. Vamos ao nosso editorial. Petrópolis. No luto, festa de agentes públicos com patrocínio privado. Causou estranheza em Petrópolis a realização de um evento pago por patrocinadores privados para funcionários e diretores da CONDEP, Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, presidida por Leonardo França, uma das pessoas mais próximas ao prefeito Rubens Bontempo, aliás, de quem é primo. Enquanto a cidade ainda procurava suas últimas vítimas, a confraternização ocorreu no último dia 4 de março, no Clube Casa de Portugal, próximo à sede da estatal, fundada pela Lei nº 3.752, de 1º de dezembro de 1975. A CONDEP é uma empresa de economia mista, tendo como seu principal sócio a Prefeitura Municipal de Petrópolis.
Ela abrange todo o município com diversos serviços. No site, a companhia se define, abre aspas, podemos dizer que a Condep é a empresa que cuida de todos os petropolitanos 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias ao ano. Segundo o portal, abre aspas novamente, a empresa se situa no bairro do Quitandinha, local que oferece fácil acesso ao centro da cidade, distritos via BR-040 e todos os outros bairros do município. O centro administrativo comporta todas as diretorias, oficina, pátio de veículos e salas de aula. Hoje conta com mais de 1.200 funcionários alocados na área de administração e operacional. Fecha aspas. Como a cidade viveu uma onda de fake news sobre a atuação da prefeitura na tragédia do último dia 15, o Correio da Manhã resolveu apurar a veracidade da comemoração da empresa em momento de luto na cidade. A festa da Condep foi confirmada por escrito por uma funcionária nomeada como apoio jurídico, escreveu ela ao ser questionada sobre o evento da empresa. Abre aspas. Ficamos desde a tragédia trabalhando 24 horas por dia, direto. Assim, patrocinadores privados decidiram diante de tal estafa patrocinar este evento. Fecha aspas. Questionada sobre quais seriam os entes privados que patrocinaram a festa e se algum deles era fornecedor da prefeitura, a funcionária de apoio jurídico respondeu por escrito, abre aspas, faça um requerimento junto à Condep e lhe será fornecido, até para você não se esconder atrás do manto de sigilo profissional, fecha aspas. Na mesma conversa, ela solicita que o jornal faça a postagem do perfil do presidente da Condep, Leonardo França, que estava na festa da estatal. A denúncia sobre o evento foi enviada à redação do Correio da Manhã por uma fonte confiável e publicada após a confirmação de patrocinadores privados para uma festa de funcionários de uma empresa pública que atua em diversas áreas como disque entulho, capina, coleta seletiva, varrição, lavação de terminais, manutenção viária, roçada, paisagismo, serviços emergenciais e eventos. Esta multiplicidade de atividades exige uma relação direta com dezenas de fornecedores e, seguindo a orientação do apoio jurídico, estaremos encaminhando, segundo a Lei de Acesso às Informações, o pedido formal para que a empresa pública indique quem patrocinou o seu evento. Cabe agora ao Ministério Público apurar esta denúncia, que envolve um evento para agentes públicos pagos por entes privados, em um momento no qual serão realizadas dezenas de contratações emergenciais. A Condep enfrenta agora outro problema relacionado à permanência de Leonardo França na presidência. A Lei 13.303, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no artigo 17, afirma no inciso 2º, abre aspas, proíbe que pessoas que atuam nos últimos 36 meses como participantes da estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, fecha aspas. O parágrafo 3º diz, abre aspas, parágrafo 3º. A vedação prevista no inciso 1º do parágrafo 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Fecha aspas. Como Rubens Bom Tempo foi presidente do PSB, o seu primo Leonardo França estaria impedido de presidir a empresa municipal. O irmão de Leonardo, o advogado Matheus França, que atuou no processo que reconduziu o primo à Prefeitura de Petrópolis, tem suprido as dificuldades da assessoria de imprensa da Prefeitura de estabelecer uma política de comunicação eficaz. Ele foi vitorioso de 3 processos no primeiro e segundo Juizado Especial Civil da comarca de Petrópolis sobre fake news em redes sociais, que postaram informações falsas sobre Rubens Bom Tempo. Cabe ao Ministério Público apurar, né? Exatamente. Vamos à coluna do Magna Vita? Isso. Na página 3? Página 3. A primeira notinha, cinema. Curiosas as últimas licitações do TCM para compra de frigobar, micro-ondas e outros itens, como TVs smarts. 3 de 55 polegadas, 4 de 65 polegadas e 11 de 86 polegadas, ao custo de R$ 11.180 cada. Quem fiscaliza o TCM?
Olha, vamos a foto da coluna do Magna Vita ali, a foto principal da coluna, né? Temos ali, ó, o clima de cordialidade entre o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes no sábado deixou a oposição de orelha em pé. A notícia de que, naquele mesmo dia, Castro embarcou para Nova York em companhia do deputado Pedro Paulo foi suficiente para colocar o moço na cadeira de vice. Então tá aí. E continua, governador alvinegro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Henrique Figueira, passa parte da semana como governador em exercício do Rio, com a viagem do governador Cláudio Castro para os Estados Unidos e do presidente da Alerj, André Siciliano, para Portugal. Discreto, o governador Henrique manterá a agenda do TJ de segunda e terça, dia 8, quando inaugura uma exposição sobre o Dia Internacional da Mulher. Ele terá agenda de despachos com o chefe da Casa Civil, Nicola Mittione, e aceitou um jantar no Guanabara, ainda como chefe do Executivo interino. Vamos a mais uma notinha da coluna do Magna Vita? Fica o segundo em abril. Aí na sua tela já, a partir de abril, se Cláudio Castro realizar outras viagens ao exterior, a sucessão passa direto para o desembargador Henrique Figueira. Se André Siciliano assumir por um dia, fica inelegível. E continua, vice definido em Nova York? O governador Cláudio Castro terá em Nova York uma agenda totalmente voltada à área financeira, com o secretário Nelson Rocha pilotando as reuniões. Serão iniciadas conversas com credores pesados do Estado e com mecanismos para atrair recursos para a cidade. Integra a comitiva um nome guardado a 7 chaves. O deputado e secretário municipal Pedro Paulo. Eles viajam juntos no sábado e já está dando o que falar. Mais uma nota, gestão de Azulay é exemplo. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, né, é a primeira das 5 cortes congêneres do país a definir a lista tríplice para promoção por merecimento e o nome para promoção por antiguidade. As vagas de desembargador criadas pela lei de novembro de 2021, as indicações dos magistrados serão submetidas à escolha do presidente da República. A agilização de pautas com impacto na jurisdição tem sido a marca da atual gestão do TRF2, sob a presidência do desembargador federal Messotti Azulay. Em maio do ano passado, por exemplo, o regional sediado no Rio de Janeiro foi o primeiro tribunal do país a criar núcleos de justiça 4.0, com a estrutura prevista no programa idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E confira os nomes definidos na sessão plenária de 3 de março de 2022. Diz assim, promoção pelo critério de antiguidade. Juiz Federal Mauro Souza Marques da Costa Braga, titular da 1ª Vara Federal Civil da capital, seção jurídica do Rio de Janeiro, SJRJ. Promoção pelo critério de merecimento. Juíza Federal Andréia Cunha Esmeraldo, titular da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da capital, SJRJ. Juíza Federal Carmen Silva Lima, de Arruda, titular da 15ª Vara Federal Civil da capital, SJRJ. Juiz Federal Firley Nascimento Filho, titular da 5ª Vara Federal Civil da capital, SJRJ também. E temos umas notinhas do Pinga Fogo, não é isso, Roberta? Exatamente. O incansável Max Lemos está indo a Petrópolis a cada 2 dias e acompanha de perto a transição das ações do Estado para a Prefeitura. E outra que diz por que a Rua do Imperador ainda está tão suja, se ela é o principal eixo de Petrópolis. É uma pergunta boa para os petropolitanos, né? Vamos agora, então, para o destaque nacional, para a nossa página de política primeiro, né, na página 4. Não há obstáculo para votar. Projetos que reduzem preço de combustível estão prontos para votação no Senado. Esse aí é sobre aquele projeto, PL, né? A lei complementar do projeto de lei
que estava na pauta há 15 dias, mas não foram votados ainda. O relatório do PL chegou a ser lido e discutido, mas a votação acabou sendo adiada para depois do Carnaval. Passando feriado, o relator dos dois projetos, né, Jean Paulo Prates, disse acreditar que a votação ocorra sem mais adiamentos. Bom, sobre a lei aí que vai poder regular o preço dos combustíveis aí, né? E logo ali embaixo ainda, nessa página de política, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, suspendeu a resolução que determinava o retorno às atividades presenciais da Casa. Com isso, os debates, votações e deliberações da Câmara seguirão no sistema remoto. Na semana passada, a gente tinha falado que eles iriam voltar presencialmente. E está aí a notícia de que o presidente da Câmara suspendeu essa resolução, então tudo continua remotamente. Pois é. Vamos aos destaques do Nacional, na mesma página, na página 4, resgate dos brasileiros. Avião da FAB parte hoje para repatriar a população que deixou a Ucrânia. Aí em destaque aí na foto aí o nosso avião brasileiro feito pela Embraer, o KC-390. O governo brasileiro enviará à Polônia nessa segunda, um avião da Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros que deixaram a Ucrânia nos últimos dias, fugindo às consequências da invasão militar russa. Então tá aí a missão, se eu não me engano, já saiu, na verdade, hoje. Outro destaque, CCR assina novo contrato da Dutra e Rio Santos. Então fala da cerimônia de assinatura do novo contrato de concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos. Os leilões vencidos pelo grupo CCR foram os maiores certames rodoviários promovidos pelo governo federal. Ao longo de 30 anos do contrato estão previstos investimentos de quase 15 bilhões de reais pelo grupo que já operava a Via Dutra. Vamos ao destaque agora de economia. Na página 5, impacto da guerra na inflação. FMI diz que bancos centrais devem rastrear consequências dos conflitos. Então, aqui embaixo um trechinho, ó. Em relatório em que faz uma avaliação dos impactos macroeconômicos globais dos conflitos no leste europeu, o FMI destaca o aumento nos preços de commodities agrícolas e da inflação, que pressiona ainda mais economias que já vinham convivendo com elevados índices de preços. Nós sabemos aqui que esse impacto aí pode vir muito pesado na nossa economia, né? Provavelmente aí na questão de grãos, né? Na questão da farinha que a gente consome aí, né? No pãozinho, pode ter um impacto aí no pãozinho francês de cada dia. E eu vou agora, Jorge, para o Correio Econômico, porque tem uma notinha bem interessante ali no final, carros elétricos. Ah, sim. O Conselho da Volkswagen aprovou um investimento de 2 bilhões de euros na nova fábrica de carros elétricos que ficará perto de sua sede na Alemanha. O início da construção está previsto para 2023, ou seja, ano que vem já. Ano que vem. E tem aquele lance também da Europa até 2030, né, acabar com carros com emissões de combustível fóssil, né? Então, determinação aí bem-vinda para 2023. Espero que isso chegue aqui no Brasil também rápido aí, que a Volkswagen traga isso rápido para cá. Vamos à página 6, aos destaques do Rio de Janeiro, 30 milhões de doses aplicadas. Destaque é esse aqui, ó, cerca de 82% da população do estado completou o esquema vacinal contra a Covid. Muito importante, o estado do Rio de Janeiro atingiu a marca de mais de 30 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19, desde o início da campanha de imunização no estado em janeiro de 2021. O dado equivale a 82% da população com 12 anos ou mais imunizada com a primeira e a segunda dose. Tem um abre aspas aqui até bem interessante, é mais um marco extremamente importante que alcançamos no combate à Covid-19. Estamos com os indicadores em queda sustentada e ampliando o processo de flexibilização das medidas de proteção. Isso ocorre no momento em que completamos 2 anos do primeiro caso registrado no estado, em março de 2020.
Ainda precisamos avançar na aplicação de doses de reforço e na imunização das crianças, mas estamos no caminho certo para que possamos chegar ao fim da pandemia, afirma aí o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chipe. E outra notícia de destaque, a Alerj ajuda 16 cidades atingidas pelas chuvas. Para ajudar 16 municípios do norte, noroeste e fluminense afetados pelas chuvas deste ano, o governo do estado autorizou o repasse de 40 milhões de reais do Fundo Especial da Alerj a essas cidades. O texto prevê a contribuição equitativa do valor total aos municípios, garantindo uma doação de 2,5 milhões a cada uma das prefeituras. Serão contempladas pela medida Itaperuna, Cambuci, Aperibé, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Itaucara, Bom Jesus do Itabapuana, Porciúncula, Varriçai, Natividade, Cardoso Moreira, São José do Bá, Carmo e São Fidélis. Perfeito. Vamos por último aqui, para encerrar a leitura do nosso jornal, ao destaque de internacional, eu não posso deixar de dar esse destaque, preocupação a nível nuclear. Tomada da usina de Zaporizhia preocupa a Agência Internacional de Energia, né? A Agência Internacional de Energia Atômica demonstrou preocupação com as condições de operação da usina nuclear ucraniana Zaporizhia, após a Rússia assumir o controle do local. A AIEA afirmou ontem que os níveis de radiação no local estão normais e que a usina opera regularmente. Mas fica a preocupação aí para todo o leste europeu e, é claro, para o mundo também, caso ocorra algum problema com essa usina, que é a maior da Europa. Jorge, você falou que seria a última parte, mas eu queria dar destaque a uma página muito importante que fala de Petrópolis. A página 8 traz mais uma vez uma parte especial sobre Petrópolis, dizendo o seguinte: o governo do estado, importante destacar, inicia primeiras intervenções de encostas de bairros petropolitanos. Ótimo. Investimento de 150 milhões de reais. Aí Valparaíso, Castelânia, Morém, centro da cidade. Então, só para destacar que o governador Cláudio Castro liberou 150 milhões de reais para essas intervenções. E o secretário de Infraestrutura, Max Lemos, informou que, na verdade, ele vai ficar à frente dessas obras, né? Então, essas obras aí vão ficar a cargo da Secretaria de Infraestrutura, comandada por Max Lemos, que já iniciou as primeiras sondagens topográficas. Então, se você quiser conferir na íntegra, e ainda tem a radioamadores, deram apoio aos bombeiros. Gente, aqui em Petrópolis, o trabalho dos radioamadores, assim, é fenomenal. É verdade. E é de suma importância aqui na cidade. Ainda o Ministério Público e Detran juntos por Petrópolis. Justiça vai apurar quedas de ônibus nas chuvas. Há uma página inteira, né, com um especial aqui sobre... dedicado ao caso de Petrópolis. Exatamente. Bom, como a Roberta falou, querendo conferir na íntegra, é só acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. E você pode acessar o nosso site também, né? Acessando lá, você pode se cadastrar para receber aí a versão digital e saber as notícias de toda a semana, de hoje e do restante que vai vir. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje: Ministério Público instaura ação civil pública para apurar responsabilidade em relação às pessoas que morreram dentro dos ônibus que foram arrastados para dentro do Rio Quitandinha pela enxurrada de 15 de fevereiro. Livraria tradicional da rua 16 de março, que perdeu mais de 14 mil livros, reabre em Petrópolis. E depois do intervalo, com tensões externas por conta dos ataques russos à Ucrânia, o valor da gasolina e do diesel podem disparar. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
Estamos de volta. As equipes do Corpo de Bombeiros encontraram mais uma vítima que estava desaparecida no Chácara Flora, em Petrópolis. No local, ao longo de todo o período, foram registrados 23 óbitos. A Prefeitura de Petrópolis acompanha o trabalho de buscas e identificação das vítimas das chuvas do dia 15 de fevereiro. De acordo com a equipe técnica e científica da Polícia Civil, nesta sexta-feira, o município registra 233 óbitos, dos quais 138 mulheres, 95 homens e 44 menores. O Corpo de Bombeiros segue com as buscas de um desaparecido no Morro da Oficina e 3 ao longo do Rio Quitandinha. Até o momento, 994 pessoas que tiveram que sair de suas casas em virtude dos danos causados pelas chuvas receberam atendimento em abrigos temporários. Bom, vamos agora atualizar a situação da tragédia e as outras informações com o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard, temos novas informações sobre os desdobramentos da tragédia? Oi, Jorge, bom dia. Bom dia também a Roberta e a todos que nos acompanham. Uma ótima semana. São 233 óbitos, aumentou mais um óbito aí relacionado ao que a gente deu na última sexta-feira. E também são mais de 1.000 pessoas que ainda estão desabrigadas e estão nos pontos de apoio aqui na cidade de Petrópolis. Um assunto importante que a gente traz aqui como atualização é relacionada ao número de contaminações por conta da água, do contato com a água das enchentes. De acordo com a Secretaria de Saúde, 3 pessoas estão internadas, uma delas em leito UTI e 2 em leitos clínicos. Além disso, a Secretaria de Saúde informou também que 2 já tiveram confirmação por conta desse contato com essa água contaminada. Além disso, a Secretaria orienta essas pessoas que tiveram contato com essa água das enchentes para que procurem um médico em caso de sintomas, principalmente sintomas relacionados à leptospirose. Então o pessoal deve ficar atento aí por conta desses riscos. Além disso, Jorge, uma outra atualização que a gente traz é relacionada ao laudo técnico da Defesa Civil, que agora pode ser solicitado de maneira online, de maneira virtual. A pessoa precisa acessar o site da Prefeitura de Petrópolis, petrópolis.rj.gov.br/DFC/ mais uma vez. Lá, caso ela tenha esse laudo positivo após essa vistoria dos agentes da Defesa Civil, ela pode seguir, inclusive, para o campo de solicitação do documento. Também pode ser emitido de maneira online. Esse passo a passo, para a pessoa poder fazer essa emissão do laudo, ela pode ser acompanhada lá no nosso site, tvc16.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Richard. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se reuniu com passageiros e familiares de vítimas que estavam nos 2 ônibus da Petroita que foram arrastados para dentro do Rio Quitandinha durante a enxurrada do dia 15 de fevereiro. Após ouvir as vítimas, o MP informou que instaurou um inquérito civil para apurar as possíveis responsabilidades sobre o acidente. Após ouvir as vítimas, o Ministério Público informou que abriu um inquérito civil para apurar as responsabilidades sobre o incidente. O objetivo do inquérito é coletar informações, depoimentos, documentos e a realização de outras diligências para subsidiar eventual ajuizamento de ação civil pública. Durante o encontro, os membros do MPRJ ouviram os relatos das vítimas, suas demandas e encaminhamentos diversos. No último dia 15, vídeos dos passageiros tentando sair do ônibus enquanto eram carregados pela força da água circularam na internet. Já são 233 vítimas daquele dia que marcou Petrópolis. Durante a reunião, um dos pedidos realizados foi o auxílio aos familiares das vítimas, tanto com informações quanto nas buscas. De acordo com a Petroita, não foi possível recuperar as câmeras de segurança dos ônibus atingidos. Nas primeiras medidas, a promotoria requisitou que a Secretaria de Defesa Civil do município informe se havia agentes próximos ao local do incidente, controlando o acesso de veículos à rua Washington Luiz. Em relação à aviação Petroita, solicitou os protocolos da empresa sobre situações de pânico e incêndio, além da indicação de quem eram os motoristas e cobradores dos ônibus.
Agora, olha só, nós falamos sobre esse assunto na sexta-feira e hoje voltamos a ele com uma reportagem completa. Carros sem operar e efetivo insuficiente na Defesa Civil de Petrópolis. Esses são um dos problemas que chegaram por meio de uma denúncia à equipe do Correio da Manhã. A denúncia é grave. Carros precários, falta de equipe e pessoal nomeado para um tipo de cargo exercendo outra função. Essas são algumas questões repassadas por denúncia à equipe do Correio da Manhã. Após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, se assentaram algumas deficiências no serviço prestado pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias em Petrópolis. Após a mudança na gestão da cidade, alguns nomes foram integrados à Secretaria de Defesa Civil. No entanto, o número de agentes atuantes não tem sido suficiente para suprir as necessidades do município. A denúncia relata que os chefes de equipe não prestam apoio nas ocorrências e que nem saem da base. No dia 15 de fevereiro, dia da tragédia, que deixou pelo menos 232 mortes até agora, um motorista que atuava pela Defesa Civil prestou um socorro na localidade da Duas Pontes. Um vídeo, inclusive, mostra o momento da ajuda. Após a ação, o servidor foi devolvido à CPTrans, como justificativa de que não teria autorização para prestar o socorro. No dia 15 de fevereiro, apenas uma equipe da Defesa Civil estava na base. Fazendo um resgate, o melhor que a gente puder, mas tá difícil, entendeu? Tá muito difícil. É idoso, é gente, estão botando tudo na caçamba do carro. Entra aí, meu amigo! Entra rápido! Entra rápido! Outra questão relacionada à Defesa Civil são os veículos. A listagem seria essa: 2 Rangers, sendo uma quebrada há meses, 2.200, uma delas sem embreagem, uma Blazer que o câmbio só funciona às seguintes marchas: primeira, terceira e ré, uma S10 que só tem o freio das 2 rodas dianteiras, um Volkswagen Gol sem uso, 2 Renault Sandero, um Renault Clio, o carro do secretário e uma moto quebrada. Os nomes que aparecem na imagem foram integrados à equipe da Defesa Civil no dia 16 de fevereiro como supervisoras. No entanto, atuam como telefonistas. Tentamos contato, mas a Prefeitura disponibilizou 2 números de telefone para poder realizar as ocorrências relacionadas a algum tipo de serviço que deve ser feito pela Defesa Civil. O 199 e esse que está aqui no meu telefone no momento. Eu vou tentar ligar para os 2 telefones e a gente vai saber o resultado. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Eu vou tentar mais uma vez. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. A princípio, não está funcionando. Agora eu vou tentar pelo 199 para ver se a gente consegue contato. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Vou tentar mais uma vez. O número chamado está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Realmente, parece que, apesar dos telefones serem disponibilizados à população, eles ainda assim ficam à mercê dos riscos causados por conta de chuvas e deslizamentos, já que os números de telefone não funcionam. A denúncia relata que o número de equipe não supre o esquema de plantão e as ocorrências para uma cidade com média de 310 mil habitantes. A gente está em mais um ponto aqui do Quitandinha, na rua Rio de Janeiro, né? É sexta-feira, dia 4 de março, e o descaso continua, a falta de orientação. Aqui é mais um barranco que rompeu, essa rua inundou de terra,
Estou aqui com mais um morador, o Max, que foi afetado diretamente, né? Perdeu o seu carro, Max, aqui de lá é seu carro, né? Lá, Voyage 2017. Voyage, deixa eu pegar mais perto lá. O Voyage acabou, né, Max? Tá ali o carro. Ô, Max, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é morador, você que sofreu diretamente. A sirene tocou? Cara, já tocou, na que tocou já estava chovendo. Chovendo muito? Já estava chovendo bem. Hoje é dia 4 de março de 2022, sexta-feira. Lamentavelmente, né, a gente mostra mais um lado da história triste para os moradores do bairro Quitandinha. A tragédia foi no dia 15 de fevereiro de 2022, a gente vive uma calamidade pública em Petrópolis. Mais uma bomba relógio que vocês estão vendo, vários moradores sem orientação. Fica chateado, né, porque as paradas vêm cobrando tudo nosso aí, a gente paga as paradas da prefeitura tudo e estamos vivendo isso aí, ó. Pô, a parada tá aqui já vai fazer quase 3 semanas aí. E ninguém veio nem dar uma olhada nas casas que estão com perigo de barreira aí, quase perto de cair aí, chove de novo, der mais uma chuva forte daquela ali, perigo de descer a casa que está na beira do barranco, que a Defesa Civil nem veio nem para falar se pode desmanchar ela, porque... E olha, em nota, o Correio da Manhã, a Prefeitura informou que a Defesa Civil conta com 57 agentes, entre operacionais e administrativos. Além disso, o órgão conta com 14 viaturas. No entanto, apenas 9 estão em pleno funcionamento. Outras 5 estão passando por manutenção. Sem falar que o nosso repórter tentou por várias vezes entrar em contato por telefone e, infelizmente, não conseguiu. Então, realmente, a população que precisa fica a pé. Pois é. E olhem só, a Condep retirou mais de 67 mil toneladas de entulho das ruas de Petrópolis e também barreiras de 50 casas que foram atingidas pela forte chuva do dia 15 de fevereiro. Até o momento, foram liberadas mais de 20 vias que estavam bloqueadas em Petrópolis. A Prefeitura, por meio da Condep, está atuando com equipe reforçada de trabalhadores, reboques, retroescavadeiras e caminhões nas ruas dos bairros Sargento Boeningen, Chácara Flora, Vila Felipe, 24 de Maio, Rua Nova e Rua Paulista. A operação está retirando as barreiras das casas atingidas pelos deslizamentos do dia 15 de fevereiro. Até o momento, mais de 50 famílias que tiveram as casas atingidas pelos deslizamentos já receberam um apoio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. Já são mais de 67 mil toneladas de entulho retirados das ruas. O Estado do Rio de Janeiro decretou no dia 3 de março que os 92 municípios do estado podem flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. O Estado do Rio de Janeiro oficializou um decreto para todos os municípios fluminenses sobre a flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados, atualmente como prevenção e combate da pandemia para a Covid-19. A Prefeitura da capital cogita flexibilizar o uso da máscara já a partir da próxima segunda-feira, no dia 7 de março. Segundo o governo do estado, a medida se justifica diante dos números da pandemia no estado do Rio. Em função da melhora do cenário epidemiológico da Covid no estado do Rio de Janeiro, do avanço da cobertura da vacinação, o governo do Rio publica hoje um decreto em que faculta aos municípios a definição sobre a obrigatoriedade do uso da máscara em ambiente fechado. Essa decisão também foi tomada em função desse cenário heterogêneo nos municípios. Municípios com indicadores epidemiológicos muito baixos e outros saindo agora da 4ª onda de Covid. O recomendado é que quem esteja com sintomas da doença continue fazendo uso da máscara, principalmente caso entre em contato com outras pessoas. Mas o ideal continua sendo fazer o isolamento. Com o andamento da vacinação contra a Covid-19, os números de contágios e de leitos ocupados nas UTIs diminuindo, é de responsabilidade de cada município a decisão de liberar ou não o uso da máscara. As secretarias municipais de saúde, através de ato normativo próprio, então, podem definir se a máscara será ou não obrigatória em ambientes fechados dentro do seu território. É importante deixar claro que, independente da decisão tomada por cada Secretaria Municipal de Saúde, aquelas pessoas que quiserem manter o uso da máscara podem assim fazê-lo. Importante salientar também que a gente recomenda que as pessoas com sinais e sintomas respiratórios, que eventualmente forem entrar em contato com outras pessoas, que mantenham o uso da máscara.
E com tensões externas por conta dos ataques russos à Ucrânia, o valor do barril do petróleo cru atingiu praticamente $120. Por conta desse patamar, o valor da gasolina e do diesel podem sofrer alterações. Para quem precisa abastecer, o valor já assusta. Está bem caro. Bem caro. Tem alternativa? A alternativa seria o transporte público, mas você pega os ônibus que estão quebrando toda hora. Eu acho absurdo, não dá nem para ter carro a gasolina, por isso que eu tenho um carro a diesel. Eu estou querendo comprar outro carro para minha esposa a diesel, porque a gasolina, apesar que o diesel está subindo bem, mas a gasolina está demais, estou achando muito caro. Está tendo aí uma previsão para um novo reajuste, é preocupante? Muita coisa, muito preocupante, nós estamos muito preocupados porque o que acontece? Daqui a pouco a gente não vai poder nem ter mais veículo. Com tensões externas por conta da invasão russa à Ucrânia, o valor do barril de petróleo cru já atingiu o patamar de $120, o maior desde 2014. Apesar disso, a Petrobras ainda não realizou um repasse às distribuidoras e chegou a uma defasagem de 25%. A política de preços da Petrobras segue o PPI, Preço de Paridade de Importação, que é basicamente o valor do produto importado para o país. Com a alta do barril de petróleo cru, a tendência é que haja um reajuste também na gasolina e no diesel, já que a petroleira realiza os reajustes com base no valor do barril. O Elias é taxista e comenta a dificuldade em trabalhar com o atual preço dos combustíveis. Posto aí que está vendendo até a mais de R$8 o litro, né? O gás que era R$ 3,99, vamos dizer R$4, passou para quase R$5. Então tá um absurdo, né? Pra gente trabalhar tá maior sufoco aí para trabalhar, porque não tá tendo condição. Você sai daqui, ó, vai para outros estados aí, você chega lá, cheguei no estado de Minas aí, 300 e poucos quilômetros, a gasolina R$ 6,29 o litro. Quer dizer, aqui, a refinaria logo aqui, chega aqui num preço abusivo desse, né? Não tem fiscalização, cada um faz aquilo que bem quer, né? Em Petrópolis, que tem um dos valores mais altos do estado do Rio de Janeiro, o valor da gasolina em alguns postos chega a R$ 7,79 o litro. A última alteração no valor feito pela Petrobras foi no dia 11 de janeiro, com um reajuste de 4,85%. E você vai ver depois do intervalo, petropolitanos percebem preços mais altos depois da tragédia em Petrópolis. Isenção das taxas de IPTU e de coleta de lixo para imóveis residenciais e comerciais atingidos na catástrofe. E ainda, Teresópolis recebe pós-graduação de graça em Educação Especial e Inovação Tecnológica no polo do CEDERJ. A gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. A tradicional livraria da rua 16 de março, no centro de Petrópolis, que este ano completa 21 anos, reabriu suas portas no sábado, depois de perder um acervo com exatos 14.221 livros. Os proprietários falaram sobre esse momento de reconstrução. Esta imagem viralizou nas redes e foi por causa dela que Menta Veras, livreira há 30 anos, veio para Petrópolis por amizade e como voluntária para ajudar a equipe que treinou há 20 anos em São Paulo, quando a livraria era inaugurada. Eu só fiz o que meu coração pediu, na verdade. Realmente eu só fiz o que meu coração pediu. E aí vim com muito prazer, com muita alegria, com uma alegria no coração, querendo ser útil para as pessoas. Eu nem sei se eu fui útil para alguém aqui, não sei nem se eu ajudei, mas que é muito significativo, é muito prazeroso, é muito emocionante participar. Eu olhando essa livraria cheia, eu falei, nossa, que prazer estar numa livraria, saber que as pessoas estão prestigiando. As pessoas precisam prestigiar a livraria.
As pessoas, a gente precisa ter livraria nesse país para a gente melhorar cidadão, melhorar como pessoa, melhorar como cultura, senão a gente morre nesse país. Sem cultura a gente não vive. Verdade. Tira o livro, tira a música da sua vida, fica com nada. Renata mora em Petrópolis há 1 ano e já se sente petropolitana. Ela é mãe da Sara, de 3 anos. Conta que lê para a menina desde os 6 meses de idade. Disse que ficou profundamente tocada com a mobilização dos petropolitanos, que rapidamente formaram uma grande rede de solidariedade e ajuda. É maravilhoso, né? Ela tem um contato muito criativo com os livros, isso ajuda na imaginação dela, né? Ajuda ela a criar as próprias historinhas. E eu acho muito importante inserir preconceituosamente a leitura na vida da criança, né? Helena tem 7 anos, diz que adora livros, mas que não pode comprar sempre, só de vez em quando. Ela contou que acha importante vir à livraria e ter livros para as pessoas. Sandra Cárias, proprietária da livraria, conta como é emocionante ver a livraria cheia. É com muito carinho que a gente recebe a todos, recebe os autores, as crianças. Nossa, é tão bom poder estar participando desse momento. E eu estou muito feliz de ter conseguido reabrir, né? De poder continuar o nosso trabalho aqui em Petrópolis e poder continuar proporcionando às pessoas esse momento de cultura, de poder conhecer, de ver a alegria de cada um que entra aqui buscando alguma coisa, porque todos vêm buscar alguma coisa. A Mauri Madeira conta que a reinauguração da livraria é um ato de resistência cultural, porque o livro é um ato de cultura. É importante, necessário, que as pessoas precisam do livro. O livro não salva o mundo, mas ele salva as pessoas salvam o mundo, né? Sim. Então, e a gente recebeu milhares de mensagens de apoio, abram a porta, mantém. Isso deu muita certeza de que o nosso trabalho faz uma diferença grande, né? Agora a gente vai poder fazer uma campanha para dar vida aos livros que foram perdidos. Então você vem à livraria, compra um livro para você, o que você quiser. Depois você escolhe mais um livro para dar para uma pessoa que você quer muito bem, você queira muito bem, uma pessoa querida. E aí você escreve uma mensagem de por que ela está sendo presenteada com um livro. E diz que a forma de agradecer é ela comprar mais um livro e presentear alguém que ela queira bem. Assim, de forma simbólica, aquele livro perdido vai ser entregue na mão de uma pessoa que você quer bem e um novo leitor. E a corrente segue adiante. E a corrente do bem segue adiante. Foram 14.221 livros perdidos. Se a gente conseguir tocar 14 mil pessoas com um novo livro e dar sentido para isso, a perda cultural vai ser minimizada. Então, quem puder colaborar, quem acha que o livro é importante, que a cultura é importante, participe dessa campanha para a gente, uma corrente do bem, para a gente doar livro para uma pessoa que você queira muito bem. Compre mais um. Muito bacana, muito legal. De extrema importância a livraria. Eu fui lá também no sábado na reinauguração. Eu conheço a gerente de lá, acho que há uns 15 anos ou mais aí, desde os meus primórdios lá. Eu vou comprar livro lá. Muito legal ver a Nobel aí sendo reconstruída, sendo levantada novamente, porque é um marco aqui na cidade. É a única livraria, tirando a Vozes, que é daqui de Petrópolis, que tem a fábrica aqui. Tirando a Vozes, antigamente nós tínhamos várias livrarias em Petrópolis, né? Todas fecharam e a Nobel foi a única que ficou, com a exceção, né, da Vozes, que tem a sua fábrica aqui em Petrópolis. Então eles têm 2 lojas ali ao longo do centro histórico, né? Mas fora isso, a resistente, a que ficou aí para a história de Petrópolis foi a Nobel. Exatamente. Muito legal ver a Nobel aí voltando. Continuando o nosso jornal aqui, após as fortes chuvas em Petrópolis e a abertura do comércio, os moradores da cidade repararam que alguns mercados da cidade estão com registros de preços muito acima da média e procuraram a Câmara de Vereadores e o PROCON de Petrópolis para fazer as denúncias. Café,
pão de forma, cenoura e leite. Esses são alguns produtos que os moradores de Petrópolis têm reclamado de um aumento abusivo com a vereadora Gilda Beatriz. Comecei a receber muitas denúncias em relação aos preços abusivos nos supermercados. E a gente via, como eu coloquei aí, por R$12 um pão de forma, lona, que era R$3,50, foi para R$8. Isso me preocupa depois dessa tragédia toda, isso tudo que a gente está passando. Pô, a pessoa de R$3,50 passar para R$8, então isso tudo tem que ser averiguado. Então eu fiquei muito preocupada, encaminhei ofício já ao PROCON, né, para a gente poder fazer uma fiscalização nos supermercados. A vereadora, junto de Jorge Badia, coordenador do PROCON de Petrópolis, decidiram criar uma medida para avaliar as notas fiscais das redes de supermercado do município. A gente vai fazer com o PROCON a fiscalização nos supermercados, a gente vai querer ver a nota fiscal para poder avaliar se aquele produto sofreu superfaturamento. E se for avaliado que sofreu superfaturamento, esses supermercados vão ser autuados. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que, através de uma fiscalização, requisitar as notas fiscais de entrada dos fornecedores de determinados comerciantes, determinados supermercados, por exemplo, para chegar a essa conclusão, para saber de onde vem aquele produto, se aquele produto teve algum problema na sua rede de distribuição, se aquele produto se encontra numa época sazonal que foi prejudicado em relação à questão climática, por exemplo. Então é preciso que a gente atue com muita cautela, mas sempre em defesa do consumidor. De acordo com o coordenador do PROCON, o aumento do valor dos produtos é comum devido à demanda. O problema é quando esse valor foge da média entre os mercados. Essa questão da abusividade dos preços, ela está prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. O problema é qual? É a gente identificar quais são as causas daquele aumento, se são causas justificáveis e aonde está a usura do comerciante, onde ele está tentando se prevalecer de uma hipotética situação para lucrar mais. Meio quilo de café, R$20. Né? Tá um absurdo. Quanto que a gente ia pensar que ia pagar R$20 meio quilo de café? R$12 o quilo da cenoura. Nossa, tá assim, tá muito caro. Então, nossa preocupação, a gente sabe que realmente os preços já foram aumentados, mas a preocupação, eu como legisladora, né, é que não tenha superfaturamento, né? Com essa tragédia toda que a gente está passando, que as pessoas não usem isso, né? Os empresários, donos de supermercados, de locais, né? De mercearias, o que for, cobre acima que a gente possa constatar que é um superfaturamento, porque isso não pode. Uma questão importante levantada por Jorge é que, devido às chuvas do dia 15 de fevereiro no município, diversos comerciantes foram afetados diretamente. Alguns hortifrutis realmente têm sido ou foram afetados pelo excesso de chuvas. Aí eu me refiro ao Brejal, ao Caxambu, ao Bonfim, mas a gente tem que identificar junto ao supermercadista, principalmente ao atacadista, quanto ele está efetivamente pagando e quanto que ele pode, para que não pareça e não se configure abusividade, repassar ao consumidor. Nós não podemos tabelar os preços, isso não existe. A SUNAB, a antiga SUNAB, que era Superintendência de Abastecimento, ela vem do tempo da ditadura, isso acabou. Hoje nós temos uma livre concorrência e a livre iniciativa privada, mas isso não quer dizer que, e aí o artigo 39 é bem claro, não quer dizer que o comerciante possa se prevalecer de uma situação de catástrofe, por exemplo, para aumentar abusivamente os seus preços. Se o consumidor realizar a compra de um produto com valor abusivo, ele não vai poder entrar com um processo contra o estabelecimento. Esse aumento de preços ele é muito subjetivo. Tem que haver uma participação de um ente público, como o PROCON, como a vereadora, como a Câmara dos Vereadores, como até o CAD, que é um órgão federal, para identificar isso e aí sim aplicar as sanções. Individualmente, o PROCON ele está aberto, ele tem o dever de acolher essas reclamações, mas não acredito que seja possível uma indenização, uma devolução desses preços. Eu quero que vocês todos, que o que vocês veem, que vejam, como eu expliquei para vocês, que está muito além do que o conjunto de Petrópolis todo, dos preços, que vocês entrem em contato
contato comigo através das minhas redes sociais, Instagram, vereadora Gilda Beatriz, Facebook, também vocês me acham, ou através também do telefone 2291-9215 e 2291-9214, tá? Aí vocês vão falar comigo, com a minha assessoria, para a gente ir pontualmente nesses locais, porque a gente vai começar a fazer essas fiscalizações junto com o PROCON. Moradores de locais afetados pela tragédia do dia 15 de fevereiro, em Petrópolis, também vão ter direito ao saque do FGTS Calamidade. No momento, a Prefeitura está fazendo o cadastramento das localidades afetadas para que esses moradores possam solicitar o saque de até R$ 6.220. Além das famílias que foram afetadas pela chuva do último dia 15, aqueles que foram atingidos também pelas chuvas entre os dias 7 e 14 de janeiro têm direito ao saque emergencial do FGTS. De acordo com a Prefeitura, esse novo trâmite ainda está em estruturação. Até o momento, foram registradas na sua totalidade as regiões do Alto da Serra, Chácara Flora, Castelânia, Saldanha Marinho, São Sebastião, Ciméria e Floresta. Para outras localidades que foram parcialmente afetadas, como Caxambu, Centro e Coronel Veiga, foram cadastradas apenas as ruas afetadas. Segundo a Defesa Civil, outras regiões ainda vão ser inseridas. O cadastramento das ruas afetadas está sendo feito conforme as equipes técnicas da Defesa Civil concluem as vistorias das áreas. Segundo a Prefeitura, as demais áreas que ainda não tenham sido contempladas ainda podem ser incluídas posteriormente no cadastramento. E Teresópolis está ampliando o cemitério municipal. Eu volto agora a conversar com o Richard sobre esse assunto. Richard, de que forma está sendo feita essa ampliação? Conta pra gente. Bom, Roberta, as obras já, inclusive, começaram no cemitério municipal. Isso porque são um total, então, de 1.032 gavetas mortuárias que estão sendo construídas para ampliar a disponibilidade de vagas no cemitério, que já operava no limite desde a tragédia de 2011 e também por conta do aumento da demanda em um pequeno período devido à Covid-19. O município, inclusive, não tinha vaga nos 9 cemitérios que são disponíveis para a população. Então, eles precisaram de uma readaptação. Especificamente, o cemitério Berlinda, que é um dos principais, o cemitério, especificamente o nome dele é Carlinda Berlim, não recebe uma intervenção há mais de 10 anos. Essas obras estão sendo feitas por uma empresa que foi contratada por uma licitação. E o prazo para as obras é de 120 dias, para as obras serem concluídas. Volto com você. Richard, continue conosco porque temos mais notícias aí de Teresópolis, né? A novidade é na área educacional, não é isso? Exatamente, Jorge. Pelo menos uma boa notícia, a partir deste semestre mesmo, a cidade de Teresópolis vai contar com pós-graduação em Educação Especial e Inovação Tecnológica. Serão mais de 1.500 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site que vai aparecer aí na tela e é voltado para os profissionais de educação básica e também aquelas pessoas que atuam no apoio à acessibilidade. O site está aparecendo e as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de março. As aulas serão na modalidade semipresencial, ou seja, em casa e também às vezes na universidade, que vai ser nos 14 polos da CEDESD que contém Teresópolis. Eu volto com vocês. Obrigado, Richard, pelas atualizações. Agora nós temos a previsão do tempo, Roberto? Exatamente. Olha só, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de sol sem previsão de chuva. As temperaturas vão variar entre 19 e 30 graus em Teresópolis e entre 20 e 32 graus em Paraíba do Sul. Perfeito, é isso aí. Vamos lembrar só os nossos canais de comunicações, né, com os nossos telespectadores. Exatamente. Temos o nosso e-mail aí na tela aí para você, aí, ó, tvccorreiodamanhã@gmail.com.
e também o nosso WhatsApp. Não é isso, Roberta? Que é facinho. 24 DDD 993234567. Então é 234567. Moleza. Moleza. Bom, por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Até amanhã, às 7h30. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.